Bem, então, como eu falei para vocês, né, a gente ia, em algum momento aqui, fazer algumas análises usando o Minitab, né? O Minitab, ele é um software pago, né? A USP tem algumas licenças. A que eu estou usando aqui é uma versão trial, né? Então, tem 30 dias para utilizar essa versão web ou a versão que você baixa, né? E aí, eu acho que é sempre interessante para vocês conhecerem outros softwares, né? Esse daqui, ele é bastante usado por pessoas que não são estatísticos, né? Então, por exemplo, na indústria, é bem comum fazerem cursos de gestão da qualidade, né? E preparar as pessoas para poderem fazer as análises sem necessariamente ter um estatístico junto, né? Então, eu peguei 3 exemplos aqui para mostrar para vocês como fazer as análises usando o Minitab. Para quem já trabalhou com SPSS, tem algumas semelhanças, tá? O Minitab, ele tem várias ferramentas de controle da qualidade, alguns dos gráficos que a gente viu, algumas análises multivariada, séries temporais, e é tudo por menu, né? Então, assim, você já tem que trazer os dados tabulados, né? Não é muito fácil de digitar, por exemplo, os dados aqui, tá? Então, você tem que trazer já de uma planilha, né? E aí você consegue fazer análise sem linha de comando, tá? Então, aqui, se vocês tiverem instalado, né, o Minitab, vocês vão clicar em File, Open, ou Project, ou Worksheet, né? Se você for carregar a planilha, você carrega por Worksheet. Eu carreguei 3 planilhas aqui no mesmo projeto, tá? Então, você consegue... Claro que aqui, esses arquivos, eles não têm uma relação, né? Eu só estou usando aqui para dar exemplo mesmo. Então, eu peguei como exemplo os dados do cozimento, os dados de suco de laranja e os dados do circuito impresso, que é justamente da aula 8, né? Daqui a pouco eu volto lá na descrição. Então, aqui, o Minitab, ele tem uma partezinha aqui para planilha, né? Ele tem as colunas que são onde vocês colocam as variáveis, tá? Aqui, ó, vamos supor que não tivesse essas duas colunas aqui, você pode fazer cálculos com as colunas, tá? Claro, você poderia usar o Excel, o LibreOffice, o Google Spreadsheets, né? Mas só para vocês saberem que dá para fazer os cálculos aqui, tá? Então, se você quiser, por exemplo, eu tenho as amostras, então, digamos aqui, eu tenho o identificador da amostra e eu tenho os valores que foram obtidos, né? Em cada uma dessas amostras, então, essa linha aqui, né, esses 5 valores são valores da primeira amostra, esses da segunda linha, nas colunas de C2 a C6, que são das variáveis x1 até x5, seriam da segunda amostra, e assim por diante. Tá? Então, vamos supor que você quer criar uma coluna aqui, que vai calcular a média dessas 5 colunas, você consegue fazer aqui por essa calculadora, tá? Então, aqui, ó, eu vou chamar a variável resultante de x barra, e aqui ele tem algumas funções, então vou pegar a média, média por linhas, vamos ver aqui, se ele vai fazer direitinho. Eu mexi bastante nele hoje, mas eu
Tem algumas coisas aqui que eu vou ter que confirmar. Tá? Então, ele vai colocar na coluna x barra a média de x1 até x5, tá? Então, aqui ele colocou a média desses 5 valores observados aqui, tá? Mesma coisa para o R, então, se quiser calcular, se quiser fazer o gráfico aqui, nem precisaria fazer isso, tá? Porque ele tem um menu aqui para o gráfico x barra R, mas, digamos, se você quiser criar uma coluna para o R aqui, então, vou chamar de R, e aí o R, ele vai ser o máximo das linhas de x1. Aqui você tem que clicar 2 vezes, tá? Para ele colocar aquela coluna, ou escrever, né? Máximo menos o mínimo, e aí ele vai calcular a amplitude para você, tá? Então, vocês podem pensar assim, mas eu vou fazer no R, que é mais rápido. Tudo bem, mas é importante que vocês saibam que existe, né, esse tipo de software aqui, e que pode ser usado por pessoas que não vão saber programar, mas que querem usar aquelas ferramentas, tá? Então, se você vier aqui em Stat, vou fazer o seguinte, vou fazer um gráfico, então você pode vir em Graph e fazer, por exemplo, um histograma, aí tem várias opções aqui que você pode escolher, né? Vou colocar Simple, e aqui você tem que clicar 2 vezes para escolher a variável que você quer, tá? Para o histograma. Dá para fazer também múltiplos histogramas, tem várias opções, tá? Então, aqui ele vai fazer o histograma. Lá no histograma tem opções também. Aqui, acho que eu vou ter que mudar as opções. Tem opções aqui gráficas, né? Assim, visuais. Mas se você quiser fazer também, digamos, com um ajuste de distribuição normal, você pode mudar aqui, em vez de barras, você pode pegar a área, que seria o equivalente. Então, na verdade, aqui ele só deixou os retângulos, né? Então, tem várias opções aqui. E aí, eu sugiro que vocês deem uma olhada aqui, né, em tudo que vocês têm. Então, tem gráfico de barras, mapa de calor, o gráfico de setores, gráfico de séries temporais, ramos e folhas, gráfico de probabilidade normal. Inclusive, depois eu mostro para vocês, tem vários exemplos de bancos de dados que vocês podem usar também. Para cada ferramenta, tem alguns bancos de dados de exemplo, tá? Depois eu mostro para vocês. Bom, então aqui a gente fez um histograma para o x-barra, né? E aqui com uma densidade aproximada aqui. Na verdade, é uma densidade da normal que melhor se ajusta para aqueles dados, tá? E aqui, notem que vai ficando o histórico de análises que você fez, tá? Bom, mas o que interessa para a gente aqui são os gráficos de controle, né? Então, aqui em Stat, Control Charts, você consegue fazer o gráfico de controle por variáveis, aqui embaixo por atributos, outros que a gente não viu ainda, tá? Podem depois olhar à vontade aqui e testar, olhar nos exemplos, tá? Então, aqui, por exemplo, tem o x barra R, x barra S, tem só do x barra, do R, do S. Esse aqui a gente não viu ainda, tá? Que é
para olhar a variabilidade dentro e entre os grupos. Então, se você quiser fazer, por exemplo, o x barra e r, aí você vai escolher aqui se as observações estão todas em uma coluna, se as observações de um subgrupo estão em uma linha das colunas, que é esse caso aqui, tá? Então, das colunas x1, x2, aí você clica 2 vezes em todos eles aqui, e aí ele vai fazer o gráfico x barra e r para você, tá? Tem várias opções aqui, né? Então, depois vocês podem especificar linhas para incluir, especificar linhas para excluir. Depois, do suco de laranja, eu vou colocar uma condição aqui para ele colocar só os dados que foram observados antes daquele ajuste que teve na máquina, tá? Tem... enfim, tem um monte de opções aqui. Você pode escolher os limites de controle, tá? Se você não colocar nada, ele vai calcular para você, mas se você colocar, ele vai seguir os limites de controle que você colocou, tá? Boxcock, se você quiser fazer uma transformação para buscar normalidade, enfim, tem um monte de opções aqui. Vou deixar tudo no default. E aí ele vai fazer para a gente o gráfico x barra e r, tá? Eu não sei se o que está implementado aqui é igualzinho o que está implementado no R. Era bom, se vocês depois quiserem comparar, né, pegar os códigos que a gente fez lá para o R e comparar com esses daqui, tá? Ele identifica para você quais são os pontos, então, nesse ponto aqui, você teve enfim, uma observação atípica em relação à amplitude, e nesse ponto aqui teve uma observação atípica em relação à média, tá? Então, aqui também, se você clicar você pode copiar, né? Ou você tem opções para mudar o gráfico também, mas uma questão mais estética aqui. Ah, na verdade, aqui nesse daqui não tem, tá? E aí, se você quiser repetir para o X barra e S, então você vem em Stat, Control Charts, X barra e S, seleciona todas as colunas aqui. Na verdade, é esse daqui, né? Isso. E aí ele faz o gráfico do X barra e S também, tá? Às vezes é mais rápido, né? Se você já sabe a análise que você quer fazer, você tem já a planilha de dados já organizadinha, talvez seja mais rápido você vir e fazer, né? Porém, tem essa questão da licença, né? Lá na USP a gente tem a licença, mas essa versão que eu estou usando aqui tem 30 dias só para testar, tá? Então, para quem instalou, né, aproveita esses 30 dias, dá uma mexida em tudo que tem aqui, ele é simples, tá? Não tem muita flexibilidade, né, para mudar o tipo de análise, o que está calculado. Então, vamos supor, eu quero calcular o limite superior de outra forma. Ele te deixa mudar o que está aqui o que está programado aqui, né? Mas ele não vai deixar mudar. Então, deixa eu até ver, tem os limites, né? Deixa eu ver, data, xbar options. Tem algum lugar aqui que você... Tem algum lugar aqui que você muda o número de sigmas. Se você quiser colocar
limites de sigma adicionais, então, o default em geral é 3, vamos ver se a gente colocar 2 aqui. Vamos ver se ele vai colocar outros limites também. Isso, aí ele colocou outros limites, então ele colocou o limite de 2 sigma e o de 3 sigma também, tá? Bom, então aqui a gente só para usar como exemplo, né, esses dados do cozimento que a gente já viu lá atrás, que a gente fez as análises em R, tá? Dos dados de suco de laranja, então vamos fazer um outro aqui também. Deixa eu só excluir isso daqui e deixar para falar do jeito que eu fiz, né, aquela continha lá. Lembra do exemplo da embalagem de suco de laranja, que você tinha amostras de tamanho 50, e daí você tinha a contagem das não conformidades, ou das embalagens não conformes no lote de 50, tá? Então, na primeira amostra tinha 12, na segunda amostra tinha 15, na terceira amostra tinha 8, e a gente quer fazer um gráfico de não conformidade, de fração não conforme aqui, no caso, tá? Então, aqui, eu deixei essa base de dados do jeito que está aqui, lá no E-Disciplinas também, e eu adicionei essa coluna para dizer se a amostra foi coletada antes ou depois do ajuste na máquina. Por quê? A fração não conforme, ela estava muito alta. Na verdade, aqui tem um errinho, porque a amostra até a 30, que era... Isso daqui eu fiz manualmente, tá, gente? Por isso que... é. Será que ele não vai aceitar? Bom, vamos ver, porque parece que ele está um pouco... Está com um espacinho antes. Vamos ver se ele vai. Então, até a amostra 30, a fração não conforme ela estava muito alta, né? Aí foi feito um ajuste na máquina, e então eu indiquei aqui se a amostra era antes ou depois do ajuste, tá? E aí a gente poderia pensar aqui, observar, né, a fração não conforme. Então, você vai em Stat, Control Charts, por gráfico por atributos, né? Aí você vai no gráfico P, e aí você tem, então, o número de embalagens não conformes, o tamanho dos subgrupos, que no nosso caso é todo mundo igual a 50, mas se você tivesse uma coluna indicando o subgrupo, aqui você poderia indicar a coluna aqui, tá? E aí a gente pode fazer... e aí, né, que eu falei... Deixa eu lembrar agora, Data Options mesmo, isso. Então, vamos supor, você quer fazer só para os dados que estão antes do ajuste. Aí você coloca uma condição aqui. Eu acho que eu vou ter que passar para numérico isso daqui. Ajuste igual antes. Eu coloquei do jeitinho que está lá, mas vamos ver se ele vai fazer, tá? Então, assim, eu quero o gráfico só onde ajuste é igual a antes. Se ele não fizer, a gente transforma para numérico. Ele não fez. Eu vou criar uma coluna numérica aqui, tá? Por algum motivo ele não está entendendo aqui o antes. Então, como que eu faço isso? Deixa eu lembrar onde está aqui. Ó, em Data,
Então, em Data tem várias funções aqui para você trabalhar com a planilha, fazer merge de planilhas, e tem o Recode, tá? O Recode, você vai recodificar uma coluna para numérico, para texto, para hora, ou data, ou usar uma tabela de conversão, tá? Então, aqui eu vou usar para numérico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Ó, então, recode values in the following columns. Vou pegar essa coluna aqui, eu vou recodificar valores individuais, tá? Aí ele vai me dar opções aqui. Você quer recodificar o antes para 1 e o depois para 2? Eu coloquei 0 para ajuste e 0 para antes e 1 para depois, tá? E aqui eu vou adicionar no final da tabela. Tem outras opções aqui, mas eu vou colocar... Aqui poderia fazer na tabela original, né? Eu não recomendo, porque você pode estragar o que tem lá, né? Mas eu vou deixar aqui no final, tá? Então, ele criou uma nova variável aqui, que é um ajuste recodificado, que eu vou usar, então, para fazer o gráfico só dos pontos que estão antes do ajuste. Eu acho que eu estou indo muito rápido, eu acho que daqui a pouco eu vou dar um tempinho para vocês, se vocês querem rodar aí, tá? Que parece que tem gente que instalou o Minitab, aí já já eu dou um tempinho, tá? Ó, então aqui eu vou usar Control Charts do menu Start, gráfico por atributos, né? O gráfico P, que é o da fração não conforme. Aí, se vocês tiverem dúvida de qual que é, olha no Help, tá? Como ele é um software comercial, ele tem um Help bem estruturadinho, tá? Aí vocês podem dar uma olhada lá depois. Então, aqui, ó, vamos tentar de novo colocar uma condição. Vou usar, então, o ajuste recodificado igual a 0. Então, vou pegar só os dados antes do ajuste. E vamos ver se ele vai. Então, agora ele fez, tá? Então, ele fez os dados só antes do ajuste. E aí eu vou fazer um gráfico também só depois do ajuste, tá? Então, vou pegar aqui o gráfico de controle por atributos, gráfico P, Data Options, eu vou colocar ajuste igual a 1, o recodificado, né? Então, aqui, ó, não dá para ver muita diferença, porque ele está com limites muito diferentes, né? Mas se a gente fizesse o gráfico com todo mundo, vou fazer o gráfico com todo mundo também. Se eu fizer o gráfico com todo mundo, aí vocês vão lembrar de qual que era esse caso, né? Tá? Então, assim, esse gráfico é o gráfico com todas as observações, né? Então, os dados estavam variando lá em cima, de repente, depois do ajuste, eles vieram aqui para baixo, tá? E aí, esse anterior é só para depois do ajuste, e esse daqui para antes do ajuste, tá? Então, tem várias opções ali para vocês mexerem nesses gráficos, tá? Então, assim, imaginem a seguinte situação, né? Vocês são contratados para dar um curso em uma empresa, né, uma indústria que usa essas ferramentas da qualidade e vocês precisam ensinar para eles como fazer o monitoramento em um determinado problema, tá? Então, assim, é importante que vocês saibam
da existência desses softwares e como que eles funcionam, né? Então, eles funcionam por menu, não tem muita flexibilidade, mas olha só, ele tem testes de hipóteses, regressão, ANOVA, planejamento de experimentos, tem esses gráficos de controle que a gente falou, tem ferramentas da qualidade, tem uma análise de capacidade aqui, depois a gente pode até voltar aqui e usar, mas é que a gente ainda vai ver um pouco mais de análise de capacidade do processo. E aí, se vocês quiserem olhar já, pode olhar, tá? Tem um Predictive Analytics aqui, que seria classificação ou regressão. Não sei isso que está implementado aqui, esse CART, tá? Teria que dar uma olhada no help. Análise multivariada, as principais técnicas, análise de séries temporais, alguns testes aqui para tabelas de contingência, testes não paramétricos, testes de equivalência, cálculo de poder e tamanho de amostra, tá? Então, assim, tem bastante coisa aqui, basicamente, todas as análises mais usadas, elas estão implementadas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois nesse Predictive Analytics Module, tem outras coisas também. Quem está com o Minitab aberto aí fazendo? Ou pelo menos instalou e deu uma olhadinha? Eu sei que nessa aula que eu abro o programa e vou fazendo, é difícil de ir fazendo junto, né? Não dá tempo de ir fazendo junto. Mas seria legal se vocês aproveitassem a oportunidade para conhecer, tá? O SPSS, ele é bem parecido com isso também, só que o SPSS, ele permite que você programe também, né? Vocês conhecem SAS, SPSS? Já viram em alguma disciplina? Já trabalharam com eles ou não? O pessoal usava muito SAS para trabalhar com bases de dados muito grandes, né? Quando eu trabalhei no banco em 2006, a gente usava SAS, mas eu já nem lembro, porque depois eu não usei mais, então, assim, mais difícil de lembrar. Eu não sei se usam ainda, mas eles devem usar, porque no SAS tem uma facilidade grande para usar comandos de SQL e também fazer ajuste de modelo, né? Tem bastante coisa implementada, modelos mais complexos assim em SAS. O Minitab, ele é mais para esse pessoal que trabalha mesmo com controle de qualidade em indústria, em empresa, né? Coisas assim. E o SPSS, ele é mais usado nas áreas de saúde. Então, o pessoal que usa análise estatística para ensaios clínicos, o pessoal de psicometria, de medicina mesmo, né? Que tem dados, assim, de pacientes, e aí eu poderia até tentar mostrar o SPSS para vocês também, mas agora eu não tenho instalado aqui. Mas deem uma olhadinha, eu acho que é bem legal saber da existência desses pacotes, né? Porque, assim, quando você está na graduação, você usa muito R, Python, e às vezes você precisa ensinar, né, para o seu cliente de uma forma que ele consiga ele mesmo ir entender qual a análise que ele vai fazer e fazer, né? E aí eu acho que esses pacotes que tem menu, acho que eles são bem legais para isso. Como eu estava dizendo para vocês, nessa página do Minitab, né, minitab.com, tem exemplos de datasets. Então, por exemplo, a Nova. Aí tem vários exemplos aqui que você pode usar para fazer análise de variância. Aí tem, sei lá, estatísticas básicas, né? Conjuntos de dados para estatística básica, para capacidade, análise de capacidade, gráficos de controle, planejamento de experimentos.
Então, por exemplo, aqui, Quality Tools, né? Aí vamos escolher um aqui. Pulp Brightness Data. Então, um produtor quer avaliar a variabilidade do seu processo de paper bleaching, deve ser de clareamento, talvez, não tenho certeza desse termo aqui. Então, ele coleta 200 amostras do bulbo e registra o nível de claridade, alguma coisa assim. Vocês podem traduzir melhor aí. Tá? Aí você baixa aqui agora eu não sei se vai ser os dados ou o projeto. Vamos ver, foi no downloads? Vamos abrir aqui. Depois ainda tem que voltar naquele exemplo lá do projeto de um arquivo local. Na verdade são só os dados. Mas aí ele tinha sugerido fazer com ferramentas da qualidade. Intervalos de tolerância para uma distribuição não normal. Aqui, ele fez esses intervalos de tolerância para distribuição não normal. Vamos pegar o brilho. O Weibull, não sei, não tenho ideia, nunca vi esses dados. Até que ficou bem adequado aqui, aparentemente. Né? Aí ele dá as estatísticas, tá? E assim por diante. Aí vocês podem continuar depois olhando lá no site, de repente selecionar alguma que seja interessante, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma aqui. Eu não vou fazer de novo, mas aí vamos pegar, ó, Predictive Analytics. Aí, só que aí vocês têm que dar uma olhada nos dados, né? Porque eu achei que seria o projeto inteiro, mas na verdade são só os dados. Mas ó, tem dados aqui, pelo jeito tem todas essas variáveis aqui, tá? Aí vocês podem depois dar uma olhada. Não sei onde está a referência para esses dados, tá? Não sei se são dados artificiais, provavelmente sim, porque senão teria referência, né? Mas aí vocês podem também pesquisar por esse termo aqui, ver se é um conjunto de dados conhecido e tal, tá? Bom, para finalizar essa parte aqui, eu peguei os dados do circuito impresso, que são os dados lá da aula 8, tá? Então, o arquivo circuito impresso.txt contém número de não conformidades observadas em 26 amostras sucessivas de 100 placas de circuito impresso. Então, uma unidade de inspeção é definida por 100 placas, tá? Então, nesse caso aqui, você tem um pouco diferente do que a gente falou lá na aula, né? Você tem 100 placas e você vai contar o número de não conformidades. Deixa eu só olhar aqui o gráfico, como fica, a gente pode ver se vai chegar no mesmo gráfico, tá? Então, tem aqui uma amostra que foi indicada com erro de inspeção, e depois uma que deu problema no controle de temperatura, que seria a 20. Deve ser essa, deixa eu ver. Isso, a 6 e a 20. Então, eu coloquei os dados lá no Minitab. Você tem a amostra e o número de não conformidades, tá? Então, você vem aqui, se quiser dar uma olhada nos dados antes, né? Então, você pode colocar, fazer um gráfico, por exemplo, né? De histograma. Vou fazer de ramos e folhas só para a gente fazer um diferente. Então, o número de não conformidades, não tem variável para agrupar. Então, aqui você tem
o gráfico de ramos e folhas, tá? Vamos fazer o gráfico de controle, então, aqui vai ser por atributos, e é esse gráfico C, tá? Que é o de não conformidades. Aí você seleciona aqui o número de variáveis, o número de não conformidades. Eu não vou mexer em nenhuma outra opção aqui. Poderia mexer nos limites, por exemplo, tá? Eu vou deixar o default, tá? E aí ele fez, então, o gráfico de controle para o número de não conformidades. Tá? Então, você tem aqui a amostra 6 identificada, né, que ultrapassa o limite inferior de controle. Essa amostra, ela tem só 5 não conformidades, tá? E isso ficou abaixo do limite inferior de controle. E que teve um erro de inspeção, né? Então, lá na aula 8, eu comento que tinha uma pessoa nova inspecionando as peças, então ele não contou, provavelmente, todas as inspeções corretamente, todas as não conformidades corretamente. E aqui, então, a amostra 20 tem uma contagem de não conformidades de 39, e eles viram que teve um problema no controle de temperatura nessa amostra aqui, e provavelmente por isso que ela ultrapassa o limite de controle aqui, tá? Aí você pode refazer, então vamos refazer aqui, excluindo as observações 6 e 20, tá? Então, vamos ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Gráficos de controle por atributos, gráfico C, opções de dados, eu quero especificar linhas para excluir, tá? Vamos ver. Porque no outro era só deixar um espaço, isso mesmo. Isso. Então, só que daí, qual que foi o problema aqui? Que ele excluiu do gráfico, né? E a gente não quer que exclua do gráfico, tá? Então, deixa eu só ver aqui se tem essa opção de excluir. Eu acho que ele não vai excluir só para conta, né? Ele vai excluir e vai tirar do gráfico também. E a gente não queria tirar do gráfico, tá? A gente queria só recalcular os limites. Deixa eu pensar se nesse caso a gente poderia fazer manualmente. Aí a gente teria que ter o limite. Então, assim, manualmente, vamos fazer da seguinte forma. A gente vai pegar os limites, vamos ver se assim fica do jeito que a gente quer, né? Então, gráficos de atributos, o C, eu não vou incluir, eu não vou excluir ninguém, tá? Ele não me deixa escrever aqui qual que é o limite. Place bounds on control limits. Não, isso daqui seria o desvio padrão. Eu acho que nesse caso aqui não dá. No outro dava para colocar os limites, nesse daqui não dá. Então a gente deixa assim mesmo. Ou vai para o R, né? Vai lá no R. Então ficamos assim mesmo. Isso que é um pouco complicado, assim, que a gente não consegue ter muita flexibilidade, né? Deixa eu ver se... esse daqui só para mostrar para vocês é o help, tá? Esse é o help do x/ER. Aí dá para ver tudo que dá para alterar aqui. E isso aqui era para ter referência também, né? E aparentemente não tem. Então, sobre o Minitab era isso, né? A gente viu que não dá para fazer muita coisa diferente do que tem nele, mas eu acho que é legal vocês... Então, pega uma análise que vocês já estão, né, já fizeram lá em R ou em Python, e tenta reproduzir aqui, tenta comparar. Então, aproveitem essas análises que a gente fez
Alguém conseguiu fazer a nossa análise aí? Professora, eu consegui fazer uma, mas a mais simples. Eu não consegui fazer a da condição, o meu tá dando erro. A da condição? Você criou É, uma do variável exemplo da. numérica? Sim, tentei. Acho que eu estou fazendo a condição errada. Deixa eu ir lá de novo para ver se. Vamos reproduzir aqui de novo, então. Então, aqui, você conseguiu fazer essa variável recodificada? Sim. 01? Tá. Então, eu fiz assim, ó. Stat, control charts, attributes charts, P. Aqui eu coloquei as embalagens não conformes, o subgroup sizes eu coloquei 50. Aqui no data options, eu coloquei specify which rows to include, né? E coloquei as linhas que satisfazem essa condição. Na hora de colocar aqui, você tem que clicar 2 vezes aqui no recode de ajuste, colocar igual, só um igual mesmo, e colocar 0 ou 1. É, eu fiz isso, mas deu erro do mesmo jeito. Eu acho que, sei lá, foi a tabela que não deve ter saído certa. Tá. E que erro que deu? Ele abriu uma janelinha com os códigos, assim, dizendo que não. Isso, foi esse mesmo. Ah, tá. É a condição mesmo que tá. E quando você recodificou, você colocou numérico? Eu acho que foi isso, então. Será? É, eu vou ter... Faz uma outra coluna, vai em data, recode, coloca to numeric. Ops, Ok, vou tentar assim. aí voltou. Deixa eu ver. Aí voltou. Depois você tenta de novo, vai no recode. Esse recode a gente usa bastante, porque você pode, inclusive, assim, às vezes vem uma coluna que tem sim e não, só que tem uns sims que estão com letra maiúscula, outro letra minúscula, outro está com não com tio, não sem tio, maiúscula, minúscula. Aí a hora que você colocar aqui, então eu vou colocar o ajuste e eu vou colocar recodificar valores individuais. Aí vai aparecer a lista aqui por exemplo, sim, não, de todas as formas. Aí você pode recodificar todos os sims para 1 e todos os nãos para 0, por exemplo. Então, eu acho útil isso daqui, né? Claro que, assim, para quem já está acostumado, faz no R, tipo, muito rápido, né? Ou no Python. Mas se precisar fazer aqui, então, de repente, você pode. Seu cliente é uma empresa que usa o Minitab. Ou então, o seu cliente é uma empresa que usa o SPSS. Então, eu acho que é importante também saber como passar, né, de um software para o outro, tá? Então, aí depois você dá uma olhada se foi isso ou não, porque isso é uma coisa muito simples, é uma condição muito simplesinha, mas você vê, o seu deu erro. Quando eu fui fazer a primeira vez, deu erro também, porque eu tinha usado o texto, né? E aí tem, claro, tem, assim, as especificidades, né? Que a gente, às vezes, demora um pouquinho para se adaptar.